dia muito especial. Hoje, o que dizer do Youngcast, né? Pô, a gente começou com esse projeto de podcast não faz muito tempo, mas Deus tem sido tão bom com a gente. Temos recebido pessoas que têm nos edificado demais, têm levado a palavra às ações, e hoje não é diferente. Você gosta de conversar com pessoas cheias de Deus? Você gosta de dialogar com pessoas que, quando conversam com você, elas acrescentam muito? Você está no lugar certo, porque hoje, meus queridos amigos, seremos edificados pela vida desse casal. Eu recebo hoje aqui, neste episódio do Youngcast, o meu querido amigo pastor Roberto Ruiz e a pastora Viviane. Sejam bem-vindos, meus amigos. Obrigado, André. Obrigado a todos. Estamos muito felizes de estar aqui, felizes pelo convite, poder contribuir aqui um pouquinho. E eu creio que vai ser um podcast inesquecível. Eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas. Estava vendo aqui, eu fiz até uma história, eu disse assim que Deus vai encerrar ministérios hoje. Algumas pessoas vão ficar de pé, pastor, pessoas serão ativadas de novo. Amém. Olha como já foi. Sentiram aí como está o ambiente do Youngcast de hoje, pastora? Uma alegria estar aqui e poder partilhar um pouquinho de tudo que Deus nos permitiu viver nesses 12 anos de caminhada ministerial na comunidade Maranata. Temos muita história para contar, né, pastor? Eu disse isso, André, porque eu creio que é um propósito estarmos aqui. Nós não viemos aqui à toa. Nós viemos porque Deus, Ele quer falar com alguém hoje, eu tenho certeza disso. Amém, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente e eu fico feliz de recebê-los aqui, gente. Eu sei que você pode pensar assim, pô, mas não, o apresentador ele tá querendo ser meio mal, mas não é. Nós não vemos entrevista desses dois na internet. Eles não costumam dar entrevista por conta da correria da igreja que eles têm, os projetos da igreja que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o Youngcast aí foi então selecionado, né, meus amigos? Pô, que honra, cara! Na verdade é o primeiro podcast, né? Na verdade, André, é o primeiro. Eu creio que Deus preparou esse tempo. Há um tempo para cada coisa. Deus preparou. E eu fico feliz, pô, o Youngcast ter sido selecionado. Como foi aí essa viagem até São Paulo? De Salto até a capital, foi tranquila? Foi tranquilo, graças a Deus. Estivemos em oração hoje por esse momento, porque sabemos que Deus quer fazer algo aqui, né? Sim. Na verdade, pastor? Sim. Deus não perde tempo, né? E cremos que alguns corações serão tremendamente edificados através de tudo aquilo que a gente tem para passar. E o homem de Deus também ele não perde tempo. Ele está sempre sensível com o que Deus está fazendo, da forma que Deus está se movendo. Vamos falar agora então, vamos introduzir esse podcast aqui falando da seguinte questão. Comunidade Maranata. Gente, tem que até ter uma posição de voz para falar dessa igreja. Porque quando a gente fala dessa igreja, cara, que igreja espetacular. Um sucesso absurdo. A gente pode dizer que desde quando essa igreja chegou em Salto, aquela cidade nunca mais foi a mesma. Então, vamos agora entrar numa nave do tempo. Vamos voltar há anos atrás, especificamente 12 anos atrás. Vamos falar sobre o início da comunidade Maranata. Qual foi o propósito? Como começou esse ministério? A comunidade Maranata nasceu debaixo de uma palavra de Deus. Assim como todo ministério deve nascer, um ministério verdadeiro, genuíno, ele deve nascer debaixo de uma palavra de Deus. E a comunidade Maranata nasceu um ministério, um projeto sem expectativa, né, pastora? Sim. Aos olhos de quem via de fora, porque é sempre assim. O projeto, eu falo sempre de Moisés. O projeto ele nasce pequeno, mas ele cresce. É só você não desistir. E foi assim que nasceu a comunidade Maranata. Sim. Na cidade de Salto, 12 anos, Salto interior lá aqui do estado de São Paulo, né? E nós recebemos uma palavra, na verdade nós somos de Itu. E nós recebemos uma palavra que o nosso ministério deveria ser em Salto. Sim. E começamos pequenos, mas com muito amor. A entrega de hoje é a mesma entrega de 12 anos atrás. A intensidade dos cultos de hoje eram os mesmos cultos de 12 anos atrás. O que mudou? Mudou a proporção. Mas o nosso coração, a nossa entrega, o nosso amor pelo nosso chamado é o mesmo, assim. Cristo, ele nos capturou. E uma vez que o nosso coração foi capturado, nós falamos, Senhor, nós dizemos o nosso sim, mas nós queremos ser diferentes, né? Isso sempre esteve no nosso coração. E o interessante também, André, é que
à medida que tudo foi acontecendo, nós começamos também a profetizar sobre a cidade de Salto, sobre a economia, sobre negócios em Salto, para que eles trouxessem uma estrutura. E nós podemos ver também, nesses anos, o crescimento da igreja e a cidade em si com o crescimento também. Então, assim, foi muito lindo o que Deus fez nesses anos. Mas o projeto começou pequeno, começou numa garaginha. Uma garagem? Quantas pessoas cabiam na época? Com lotação máxima? Com lotação máxima 20 pessoas. Uau! Mas, diante de Deus, assim, nunca foi a quantidade, entende? Sempre foi o chamado queimando. Realmente, sabe quando o chamado está queimando dentro de você? Eu me sentia um pastor com 3 vidas, cuidando de 3 vidas. E quem acompanha as nossas lives, a nossa intensidade de culto, era nessa intensidade que nós já aquela movimentação, andava, corria, embora o espaço fosse pequeno, mas era a mesma intensidade. Nunca mudou a intensidade. Nunca mudou a intensidade, era a mesma intensidade. Inicialmente ali vocês já tinham os braços, os obreiros, pessoas que olharam para vocês e não, vou acreditar, vamos junto. Fala. Olha, claro, tivemos pessoas que foram pontuais, mas o Senhor nos ensinou a acreditar em pessoas e projetar, sonhar, né, com o crescimento também de pessoas. Então, à medida que o tempo foi passando, o Senhor foi nos dando estratégia também para gerar sonhadores, porque só um sonhador consegue gerar outro sonhador. Sim. E o nosso anseio sempre foi reproduzir o nosso coração. Então, nós plantávamos os sonhos de Deus no coração de pessoas que também iam se apaixonando pela obra, iam dizendo sim ao chamado, e aí a gente foi formando uma equipe que hoje é fantástica. E sabe o que é lindo, André? É que Deus ele te dá a missão. Legal. Só que ele não te dá a condição. Ele te dá a missão, não te dá a condição e não te dá pessoas no começo. Mas tudo o que você precisa vai estar no meio do caminho. É por isso que a Bíblia diz assim, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Qual é o segredo? Tá chorando? Continua andando. Por quê? Deus ele vai te dar a missão, mas ele nunca vai te dar a condição imediatamente. Por quê? Todo o recurso que você precisa e todas as pessoas que você... Porque pessoas, em determinado momento, Deus vai trazer pessoas novas, porque é tempo de crescimento. Aí Deus traz pessoas de marketing, Deus traz levitas, Deus traz pessoas pontuais. Então, qual é o segredo? O segredo é você continuar caminhando. O problema de alguns pastores, quando começam o ministério, é olhar a condição. Na verdade, eles têm que olhar para a missão. Eles olham e falam assim, eu não posso fazer. Pode. Porque Deus já te deu a missão. A condição vai estar no meio do caminho. Uau. Ela raramente vem no início. Raramente vem, até para você, para ver se realmente você quer aquilo que Deus está te entregando. Você aceita realmente o chamado. Porque o chamado, ele não vem em um papel de presente lindo, maravilhoso. O chamado, ele é algo... que quando você olha o esqueleto do chamado, você olha o projeto, você fala assim, isso aqui não é para mim. É como a palavra profética. Deixa eu te falar algo. Você falou hoje nós somos conhecidos no Brasil, no exterior, os vídeos viralizados, né? E quando nós estávamos nessa garaginha com 18 pessoas, menos, né, pastora? Por aí, 15 a 18 pessoas. 15 a 18 pessoas. Foi uma missionária ministrar, ela me liberou uma palavra. E ela olhou para mim e falou assim, pastor, na época estava começando o YouTube, e ela falava assim, eu vejo os seus vídeos viralizados. Uau! Muito acessado no Brasil e no exterior. Agora, olha só, se olhasse para a minha realidade, eu ia falar assim, isso nunca vai acontecer. Então o que Deus fala com a gente não tem nada a ver com a realidade, mas nós temos que crer. Passou 6 meses, ia ser meu aniversário. A pastora reuniu as 15 ovelhas para me dar um presente. Uhum. Ela chegou para mim e falou assim, amor, você quer um terno? Você quer um sapato? Porque presente pastor, geralmente a pastora fala antes. Sim, todo mundo se une. Sim. E quando ela falou isso para mim, eu lembrei da profecia da missionária. Eu tinha 15 pessoas. Eu olhei para ela e falei assim, eu quero uma câmera.
Porque Deus falou que os meus vídeos seriam conhecidos no mundo inteiro. Então, eu não olhei a estrutura. Tá entendendo o que eu tô falando ou não? Eu nunca me movi pela estrutura. Eu me movi pela palavra. Se Deus falou, tinha que acontecer. Mas eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que me mover sem a condição. Então, nós fomos nos movendo dessa maneira, em cima da palavra, não pela condição. Nós colocávamos o pé e às vezes achávamos que ia cair e Deus falava assim: eu tenho um chão preparado para você ficar tranquilo. Eu sustento. Eu sustento. E nesse início, quando nós temos ali então a igreja começando numa garagem, né, aproximadamente de 15 a 20 membros. Rua sem saída. Rua sem saída. Olha, Agora, é é um cenário perfeito para começar uma grande igreja, né? Como Sim. Deus a faz, história né? do vencedor. Sim. A história do vencedor. Todo grande começa pequeno. Perceba algo, olha só biblicamente. Adão nasceu grande, sim ou não? Sim. Nasceu no paraíso, sim ou não? E Adão caiu. Jesus nasceu pequeno. Ele nasceu numa manjedoura, não era paraíso. E ele venceu. Por quê? Porque Deus chegou a uma conclusão. Vencedores não podem nascer grande, porque quem nasce grande não valoriza o paraíso. Então, os vencedores eu vou fazer nascer pequeno, em lugares difíceis, mas se eles forem até o fim, eles vão viver as promessas. Uau. Então o cenário que você começou era pequeno, mas o projeto era grande, né? Sempre foi. Nós temos que entender assim, tem coisas que são pequenas por fora, mas a minha pergunta é, o que tem dentro de você? Qual é a paixão que tem dentro de você? E você falando assim, pastor, eu fico pensando, quantos pastores será que recebem esse chamado de Deus e Deus até direciona, fala, olha, eu tenho algo grande para você, mas pelo fato do que Deus entrega ali visivelmente ser algo pequeno, às vezes ele não continua, ele não vai dar, não vai acontecer. Esse pensamento é real e existe muito, e talvez muitas igrejas não saíram do papel por causa desse pensamento. Como que você motiva essas pessoas a crerem? Na verdade, muitos projetos não saíram do papel por causa disso. Muitas palavras proféticas não se cumpriram, não devido ao profeta, mas porque pessoas não tiraram do papel. Por quê? Porque olharam para as circunstâncias. A fé não é para conquistar. A nossa fé é para suportar o processo. E quem suporta o processo conquista. O que nos faz conquistar é o suporte da fé. Quem tem fé, suporta. E quem suporta, conquista. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram fé. Para quê? Para suportar o fogo. Depois que eles suportaram o fogo, eles conquistaram. Agora só vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, quem suporta, conquista. A fé é suporte. Agora, como não falar do processo? Né? O processo, ele tem ali as suas dores, o processo ele tem os seus percalços, no meio do processo, às vezes, vem a vontade de parar. E hoje, quando a gente vê dois pastores sendo usados por Deus, uma igreja que tem crescido exponencialmente, uma igreja que mundialmente está sendo conhecida, surge aquela questão, será que um dia eles já tiveram dúvida? Será que um dia eles já pensaram em retroceder e parar? Eu vou te contar uma história real. O meu ministério é profético. Com 6 anos de idade, eu recebi um dom de Deus. E eu tive a minha primeira revelação orando com a minha mãe. A minha primeira revelação. Orando com a minha mãe, eu tive uma visão de um trabalho de macumba na casa do meu tio, atrás da penteadeira. Minha mãe foi lá, puxou a penteadeira e caiu o trabalho de macumba. Então, o meu ministério profético, ele é muito aflorado. E quando nós começamos em Salto, na verdade eu sou com poucos, eu sou um dos pioneiros disso no Brasil, como você falou antes, Sim. estamos conversando. E quando nós começamos em Salto, essa questão do profético, revelação profunda, essa questão de ser muito forte, de pessoas caírem, de demônios manifestarem, porque desde quando eram 15 pessoas, você falou de obreiros, no começo nós não tínhamos obreiros, e teve uma vez que eu estava ministrando, manifestou praticamente a igreja toda, e nós não tínhamos obreiros. Agora, olha só algo interessante. Eu me lembro que esse dia nós estávamos, acho que com 6 vidas na igreja, né? Uhum. Apenas 6 membros. E nisso, nós percebemos que chegou uma família para nos visitar. E eu comecei a ministrar do meu jeito, do jeito que eu faço, nas lives, nos vídeos, do jeito normal, porque eu sempre fui essa pessoa.
eu decidi não mudar para agradar pessoas. Eu decidi fazer da forma que Deus colocou no meu coração. E eu me lembro, André, que eu comecei a ministrar e comecei a revelar. Revelei um, revelei dois, um caiu. Quando o primeiro caiu, a família se levantou da igreja e foi embora na hora. Só que pensa, uma igreja pequenininha, pouquinha gente. Uma família e mais amigos se levantam e vão embora. É visível, não é como numa igreja de hoje. Se alguém for embora, você nem percebe. E eu me lembro que aquilo me abateu muito. E eu conduzi o culto até o final. Quando acabou o culto, nós morávamos em Itu. Estávamos na estrada indo para Itu. E eu estava quieto. A pastora pegou e falou assim para mim: amor, por que você está quieto? Eu falei: nada, amor, tá tudo bem. Aí ela falou assim: encosta o carro. Quando eu encostei o carro, eu comecei a chorar. Ela falou assim: por que você está quieto, homem? Eu falei assim: Vicky, eu acho que eu não tenho um chamado verdadeiro, não. Porque eu não sei pregar como as pessoas pregam. Eu sou profeta e eu não gosto de fazer outra coisa. É o que queima no meu coração. E eu percebo que as pessoas se incomodam com o meu jeito de profetizar. Ela falou assim: amor, pegou na minha mão, falou, parado na pista, no acostamento. Ela pegou na minha mão e falou assim: amor, continua. Porque com o seu jeito, um dia o mundo virá aqui para nos ver. Então, esse foi o momento que nós pensamos em desistir. Sim, sim. E Eu pensei em parar. foram muitos e muitos ensinamentos, né? A caminhada, os processos, os desertos, lógico, abalam a nossa estrutura humana, né? Mas o Senhor, Ele sempre nos ensinou a confiar nele e a sermos humildes. Passar cada etapa da nossa vida, cada processo que foi necessário. Eu carrego uma frase que a soberba não admite professor, né? E o humilde não. O humilde, ele aprende com o Espírito Santo, aprende com os processos que Deus permite que você passe. E nós tínhamos uma convicção que isso aconteceria. Nós tínhamos a certeza de que nós viveríamos um grande chamado. Queimava no meu coração. Eu, quando ministrava para 5 pessoas, eu falava assim: um dia o mundo virá aqui. Uau! No começo do nosso ministério, nós recebemos uma proposta de um casal de empresários, né? Sim. E esse casal, ele queria comprar a igreja, ser sócio da nossa igreja, digamos assim, como se a igreja fosse um comércio. Vocês têm um potencial incrível. Já estava evoluída nessa época? Não, era pequenininha. Eles chegaram e fizeram uma proposta. Na garaginha. Eles não eram pastores, era na garaginha. Mas eles olharam aquilo e eles viram naquilo uma possibilidade, porque já era forte. Entende o que eu estou falando? O ambiente era difícil, mas o que tinha aqui dentro era maior que o ambiente. Não sei se você entende. Entendo perfeitamente. Isso. Só que quando você olha para o seu podcast e fala, é muito maior do que isso que eu estou vendo hoje. Era esse sentimento que nós tínhamos. E eles quiseram na época, né, pastor? Uhum. Eles quiseram na época comprar, digamos assim, Patrocinar, ser um sócio da nossa uma igreja. estrutura maior. Só que dentro eles tinham uma vida que não condiziam com o caráter cristão, né? E na época eu e a pastora oramos, né? Assim, na verdade nem precisou de oração, né? Na verdade nós chegamos à conclusão que não tinha nada a ver com o nosso propósito. O nosso propósito não era só crescer. O nosso propósito era transformar vidas, transformar pessoas. Esse era o desejo do nosso coração. Você acredita que nós tínhamos uma igreja numa rua sem saída, pequena, poucos membros, mas quando a gente estava lá, nós olhávamos um para o outro e falávamos assim: que privilégio, nós somos pastores, nós somos escolhidos. Então, isso sempre nos alegrou, a escolha de Deus, né? É um privilégio carregar a presença do Senhor, né? E o que entristece muito o nosso coração é que às vezes as pessoas não dão o verdadeiro valor àquilo que carregam, né? Servir a Deus não é um peso, servir a Deus é um privilégio, né? A escolha que Deus faz quando Deus fala: você é meu, eu tenho um chamado em tua vida. Isso é um privilégio, você poder carregar isso e poder ser um instrumento de Deus na terra, né? Então isso é o que queima o nosso coração até hoje, nos mantém de pé até hoje. Pensamos em desistir muitas vezes, foram muitos problemas, muitos desertos, mas
De todos eles, o Senhor nos sustentou, nos segurou e aqui estamos. Eu sempre pensei muito na lei do checkpoint. Não sei se você conhece. Não. A lei do checkpoint é você celebrar conquistas. Então, por exemplo, existem pessoas que estão começando hoje, começando o ministério, eles estão olhando para aquilo que eles não têm. Mas como a pastora falou, nós olhávamos para as nossas 6 ovelhas e eu às vezes chegava em casa, André, eu falava assim, nossa, eu sou um pastor. Muito grato a Deus pelas 6 ovelhas que Deus me deu. E passaram anos e eu aprendi sobre isso. Chama-se lei de checkpoint. Eu ensino muito isso. Celebrar conquistas ou pequenas conquistas. Por quê? Se você não celebra o que você já conquistou, o inimigo fala para você, não está valendo a pena. Celebra o teu primeiro carro. Celebra esse emprego, que ainda não é o emprego dos teus sonhos, mas celebra essa primeira porta que Deus abriu. Por quê? O que é a lei de checkpoint? Quando no primeiro dia Deus terminou todas as coisas no primeiro dia, e no primeiro dia ele terminou todas as coisas, quando ele terminou, a Bíblia fala assim, e viu Deus que era bom. No segundo dia, quando ele terminou, e viu Deus que era bom. Sabe o que Deus estava dizendo? Não está concluído ainda. Vai ser só concluído no 6º. Sim. Mas eu vou celebrar aquilo que eu já fiz. Eu vou celebrar a conquista. Então nós temos que No celebrar. término assim, de cada dia, No né? término Deus de cada falava. no término de cada dia, via Deus que era bom. Então nós temos que ver coisas boas naquilo que nós estamos vivendo exatamente nesse momento. Nós temos que ver. Porque o inimigo, às vezes, ele olha para alguém que está começando, alguém que conquista algo, e ele fala assim, ó, tá vendo? É muito pequeno, não está valendo a pena. Então, na verdade, não é o ambiente que tem que mudar, é o nosso olhar que tem que mudar. Nós temos que ver que o que Deus está fazendo é bom naquele momento. É o diário, né? Dia após dia. Dia após ser dia. grato. É o diário, a gratidão diária. E o que acontece com a geração atual? Porque hoje em dia é tão difícil a gente ver as pessoas desenvolver essa gratidão diária. Por isso que a geração atual oscila muito, desiste. Por quê? Porque a geração atual, eles olham muito a questão do Instagram, das redes sociais. Eles olham muito para a grama do vizinho, e a grama do vizinho ela é linda, ela é verde, mas ela é de plástico. E a nossa vida, ela é real. A nossa vida tem os processos. E a geração atual, qual é o problema da geração atual? Ela quer facilidade. E ministério e promessa não é facilidade. Na verdade, ele sempre prometeu uma cruz. Então não existe facilidade em ministério e promessa. Ele não falou que seria fácil, mas ele deixou uma palavra. Eu estarei com você em todos os momentos que você passar. E isso nos basta. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos assim, olha, ele não falou que vai ser fácil. Mas, e depois que você vive o processo, você vai falar assim, ainda bem que não foi fácil, Uau. Sim. porque eu me tornei uma pessoa melhor. A dificuldade, ela me tornou uma pessoa melhor. Os desafios. Daniel era um antes da cova. Depois da cova, ele era outro. Todos os grandes homens de Deus, depois do processo, eles se tornaram pessoas maiores ou pessoas melhores. Uau. Agora nós temos, então... a Ó, tem uma comunidade. frase que eu falo assim, ó, deixa eu aqui para Fica à vontade. propósito. Sem processo, não foi Deus que te deu. Se Deus te deu um propósito, tem o processo Isso serve para tudo. para tudo. Seja para o empresário, porque existem empresários que têm propósito. A empresa dele é uma empresa de Deus. Foi Deus que deu a empresa. Entende isso ou não? Eu falo uma frase, eu falo assim, que tem pastor que quando chegar no céu, Deus vai abrir o livro da vida, ele vai falar assim, mas eu fui pastor de 50 membros. Deus vai falar, não, 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 não. Você tinha que ser empresário. Você ia cuidar de 1000 ministérios. As suas ofertas iam gerar pessoas que iam ganhar 1 milhão de almas. E tem pastores que vão chegar, ou melhor, tem empresários que vão chegar no céu. Eles vão falar assim, Senhor, eu abençoei, eu dizimei, eu mantive 2 igrejas. Deus vai falar, não, você tinha que ter sido pastor. A tua palavra ia ser tão poderosa que você ia ganhar 100.000 almas. Então nós temos que entender o propósito. Propósito é tudo que Deus nos entrega. E propósito sem processo, não é Deus que dá. O problema é que ele dá o propósito, mas ele não conta o processo.
Porque se ele contar o processo, nós só vamos falar uma frase. Aparta de mim, esse cara. Sim. Sim. E isso é interessante porque a gente percebe que isso vocês estão falando sobre a vida de vocês. Isso a gente enxerga na trajetória, na história, no início de vocês. E pegando por esse ponto, nesse processo aí de 12 anos, nesse processo de um início que outras pessoas olhavam e talvez pensavam, pô, será que vai dar bom? Será que isso vai dar certo? E vocês continuaram. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ao longo desses anos? Olha lá, pastor. Eu acredito que as nossas renúncias, que foram muitas. Eu acredito que o maior desafio do propósito é sempre nós mesmos. Porque quem vai viver a promessa vai ter que mudar muito, entendeu? Deus vai fazer um vaso de honra e vai sempre estar em processo de evolução. Então o maior desafio é você deixar o oleiro colocar a mão em você e, como eu já vi algumas pessoas falar assim, não reclame. Entende? Então o maior desafio que eu acredito dentro de um ministério não é financeiro. O maior desafio mesmo é a sua mudança. Porque você vai precisar se transformar em outra pessoa, em uma pessoa diferenciada. Porque aquele que começa não vai ser o mesmo de lá da frente, não vai ter como. Vai ser uma evolução. Deus vai fazendo em nós upgrades. Eu estava brincando esses dias do software, né? Eu falei assim que tem pessoas que é o Windows. É legal com todo mundo gosta, só que ele trava. Tem gente que é iOS. Ele não aceita qualquer tipo de pessoa. E por isso ele não trava. Por quê? Porque ele não vai com a cabeça dos outros, ele tem opinião própria. Ele não trava, legal. Então eu acredito que é isso. Eu acredito que a nossa própria mudança, né? O maior desafio, isso, pastor? Sim. Sim, nossa entrega, né? Eu creio que nós dizemos, quando dissemos um sim para Deus, a gente estava consciente de tudo que a gente viveria e deixaria de viver também por conta de um chamado. Mas, assim, foi uma escolha nossa. Então, por muitos e muitos anos, nós não sabíamos o que era passeio, nós não sabíamos o que era férias. Por quê? Porque nós demos tudo. Porque um clamor sempre gritando no nosso coração por mais de Deus. Teve uma época na nossa vida que Deus começou a nos honrar financeiramente. Eu trabalhava, né, secularmente, o pastor também, e Deus começou a trazer muita honra, muita conquista, e nós falamos assim, Deus, nós somos gratos, mas ainda não é isso. Uau. Porque nós queríamos viver essa expansão, né, esse alcance, vidas, almas. André, nós falamos assim para Deus, assim, que Deus, você não está entendendo, a gente não quer o dinheiro, entende? Nessa época, o começo de ministério, o pastor ainda trabalhava, eu trabalhava. Nós queremos ser usados, nós queremos a expansão, nós queremos viver tudo isso, entende ou não? Então, é muito lindo a forma que Deus fez nesses anos, né? É algo extraordinário. Sempre buscaram assim, cara, o que mais importa não é a questão financeira, o que mais importa é o que vocês sempre tiveram dentro de vocês, Sim. que é o chamado. Mas isso é realmente o que mais importa, sempre será. Isso é incrível, pastor, porque a gente percebe então que o Ministério Maranata, nós estamos aqui desvendando e andando nesse tempo e descobrindo que o Ministério Maranata, ele começou maior do que parecia. Então, maior do que parecia aquela garagem era a promessa, era os planos de Deus, né, pastor? Sim. Isso, para algumas pessoas era um nada. Já teve alguém que chegou assim em vocês e tipo, vocês estão doidos, vocês, em garagem? Muitos. Pastores, lembra? Pastores na cidade. Os pastores batiam na minha costa e falavam assim, ó, você é menino, você é sonhador. Empolgado. Você é empolgado. Quando eu falava que ia trazer o mundo. Eu tive um casal de empresários também, e desde esse começo, pelo profético, a gente atraiu pessoas, né? Sim. De todos os nichos, né? E o que acontece? Eu tive um casal, bem no começo também, que eles se encantaram com a nossa pregação, mas chegou um dia que o filho dele estava muito desconfortável porque nós não tínhamos a estrutura necessária. A igreja não tinha uma estrutura, era uma garagem
uma garagem. Não tinha lugar para as crianças ficar. Era muito simples. E o som era muito simples, era tudo muito simples. E esse casal, no final do culto, eles chegaram para mim e falaram assim, pastor, deixa eu falar com você. Nós queríamos ficar aqui, mas nós não vamos. Por quê? Você fala que você vai ser grande, que o mundo vai vir aqui, mas o que eu vejo é que você é um sonhador. Meu Deus. A sua igreja não tem estrutura para receber o meu filho e não tem estrutura para receber uma família como a minha. E eles foram embora, eu fechei os olhos, comecei a chorar. E aconteceu algo muito sobrenatural esse dia, eu vou te contar. E nesse dia eu subi na tesouraria para falar com a Geni, que ela se tornou pastora do nosso ministério, onde a garaginha, né? A nossa mãezinha que cuidou da gente todos esses anos, né? Era a dona da garagem. Dona da garagem. E nesse dia eu subi para falar com ela, na sala dela. E quando eu subi chorando, eu chorava muito com ela, e quando eu subi chorando, ela estava rindo. E ela pegou, falou assim, o que foi, meu pastor? Eu falei assim, Geni, um casal acabou de falar que a gente não tem estrutura para receber pessoas como eles, e que nós somos só sonhadores só, que nunca vai acontecer isso do mundo vir aqui, e que a igreja não tem condições de receber pessoas como ele e um filho como o dele, não tem. É uma igreja muito simples, né? E quando eu terminei de falar, ela começou a rir. Ri. Ela abriu um envelope de oferta. Ela tirou um cheque. Foi o primeiro valor alto que eu recebi de oferta. E ela falou assim, pastor, se é a estrutura que você precisa, Deus mandou o recurso. Foi o primeiro valor assim, considerável para a nossa realidade da época que eu recebi, mas foi uma resposta imediata. Lá embaixo no salão da igreja, o diabo usou pessoas, e lá em cima, com ela, Deus já estava falando assim, eu já trouxe o recurso que você precisa. Então foi uma experiência assim, muito forte com Deus, muito forte mesmo. Que Deus não permitiu passar o tempo, porque talvez passasse o tempo, você poderia se abater e muito com o que você acabou de ouvir. Poderia. Por isso que nós falamos assim, Deus conhece a nossa estrutura. Sim. Tem respostas na nossa vida que Deus vai dar muito rápido. Agora tem respostas na nossa vida que Deus vai demorar. Aí é o segredo do que eu falei no começo, não parar. Eu acredito que essa resposta não foi para mim, Deus não deu essa resposta para que eu, com medo de eu parar de pastorear, porque isso é um chamado, eu amo isso. Mas Deus falou assim, ninguém vai roubar o sonho que eu coloquei no coração dele. Porque aquela palavra poderia roubar o meu sonho, de nós sermos grandes, sermos conhecidos, que a nossa imagem ia chegar no Brasil, ia chegar no mundo. Eu acredito que Deus, ele falou, não, eu vou fazer algo. E de imediato ele fez. E assim, André, não tinha como, se você olhar para as pessoas que tinham na igreja, não tinha como alguém ofertar aquilo. Aquilo foi Deus que mandou. Entendeu o que eu quis dizer para você? Aquilo foi o próprio Deus que falou. Eu estou preparando a estrutura. Você acreditou e viveu. Acreditei e vivi. Só vai viver quem acredita. Agora, pastora, eu fico assim pensando, como é para você estar ao lado do pastor? Deve ter sido desafiador para você de não deixar esse homem parar. Porque a gente sabe que a mulher ela tem uma grande importância. E eu fico imaginando ele recebendo tantas afrontas assim, mas a igreja é só tá na garagem, é o começo, ele já tá sendo afrontado desse nível. Como que você recebia assim essas afrontas e como você lidava nesses momentos para orientar o seu esposo? Olha, sempre foi visível o amor que eu tenho por ele. Quando eu o encontrei pela primeira vez, eu não tive dúvida, eu falei, é ele. E depois Deus nos conectou em um ambiente onde ele estava, eu também estava. E... A pastora ia ser freira, Quando eu a conheci. Você vai contar? Sério? É, sério. Nossa, gente, isso aqui é informação específica do Youngcast, meu. Eu sempre amei Jesus com toda a força do meu ser. Eu amo a Deus de uma maneira louca. Eu amo mesmo o Senhor. O Senhor Jesus, Ele mudou a minha vida. Ele é a razão da minha vida. Mas quando eu olhei
o Roberto, na época, que não era pastor, hoje meu profeta, eu senti que era ele. E como Deus foi nos unindo, como Deus foi fazendo com que as nossas histórias se encontrassem, porque eu gostava do que ele gostava, né? Eu era católica e ele tinha uma promessa, ele era evangélico, mas as nossas metas de vida eram as mesmas. E Nossas metas de vida era Jesus. era Jesus, era o reino. Só que ela queria ser freira. Entende? Ela queria ser freira e eu amava Cristo de uma forma extravagante também. Sim. Mas nunca pensou em ser padre. Não. Não. Na verdade, eu entrei, quando eu entrei, eu comecei a apresentar Jesus para ela, católica, muito católica ela, e eu comecei a apresentar de uma forma, acho que como todo mundo tem que apresentar, com muito respeito ao que ela acreditava. Mas uma frase que eu falei para ela foi a seguinte, eu falei assim, existem águas mais profundas do que você está vivendo hoje. E eu me permiti viver, eu me permiti abrir para esse novo tempo, né? E todas as vezes que a afronta vem, porque elas vêm também, né? O escolhido genuíno mesmo, ele vai ser afrontado, ele vai receber, né, o peso das pedradas. Isso é um processo natural do escolhido. E todas as vezes que isso acontece, eu falo, Senhor, é pelo Senhor e pela nossa história. Eu acredito em história. Eu acredito que livro que vale a pena ser lido é livro que tem história. Exemplos que valem a pena ser seguidos são exemplos que têm história. Então, eu luto pelo meu amor por Deus e pela nossa história. Eu acredito no que eu vivo, assim, 100%. Eu acredito no pastor 100%, porque eu conheço o coração dele. Você é intensa. Sim, sim. E aqui vai um conselho, né? Qual é o conselho? Existem... Às vezes o esposo, ele ouve mais a mulher do que a Deus. Por exemplo, Adão ouviu Eva. Sansão ouviu Dalila. Existem mulheres que tiram homens do propósito, mas existem mulheres que colocam homens dentro do propósito. Então a mulher, ela tem um papel fundamental naquilo que ela fala sobre um homem. Como eu falei, Adão, ele ouviu Eva. Ele não ouviu a Deus. E Sansão ouviu Dalila. Ele também não ouviu a Deus. Aquilo que Deus falou ficou para ele irrelevante. Então a importância da mulher ser sábia para edificar realmente o lar. Uma grande mulher gera um grande homem. Não tem como. Então isso é muito importante. A mulher procura essa capacitação também, né? A mulher ser sábia e procurar essa capacitação divina. A pastora foi fundamental na minha vida. Sempre muito fundamental na minha vida. E foi quem foi te dando forças aí no início. Choraram muito juntos, né? Chorávamos muito juntos. Falar hoje do choro lá atrás, né? Quando já passou é mais fácil, né? Mas, na verdade, eu tenho uma frase, sabe? Um pensamento, na verdade. Eu acho que o choro é importante. Sim. Eu acho que ninguém cresce sorrindo. Nós crescemos só chorando. Então, o choro, ele também traz um crescimento muito forte. E, assim, é triste dizer, mas para quem tá começando aí, cheio de expectativa, um dia você vai chorar. Mas não desista. Deus está contigo no meio do caminho. O choro, ele pode durar uma noite, né? E nenhuma noite é eterna, né? Nenhuma noite é eterna. Sempre vem o amanhecer. Sim. E esse amanhecer, quando ele vem, ele faz valer a pena. Sim, sim. O choro é necessário, mas o amanhecer sempre faz valer a pena. Sim. Então nós temos ali a comunidade Maranata, que está na garagem, naquela humilde garagem. De repente, acontece algo extraordinário. Deus, acho que na agenda do céu, falou, olha, a partir de hoje eu quero fazer com que essa igreja não seja mais a mesma. Eu vou assoprar o nome dessa igreja. Então, na época nós fazíamos rádio. E na rádio era muito intenso também. As pessoas ligavam e eu revelava na rádio.
Enfermidades, as curas. pessoas eram curadas. E geralmente a visão que as pessoas tinham do meu ministério, por fazer a rádio com uma intensidade muito grande, que era um ministério muito grande também. Que Mas nós éramos mais velhos. que nós éramos mais velhos, entende? As pessoas quando chegavam na igreja falavam, você é o pastor da rádio? Aí, mas não contente, eles falavam, mas é o pastor presidente? Eu lembro que um dia eu fui no monte com um pastor, aí logo no começo eu ainda estava na garaginha e eu não conhecia os montes de Salto. E uma pessoa falou assim, tem um pastor que vai no monte, eu falei, pede para ele nos levar no monte, que eu não conheço os montes. Ele estava nos levando e ele falou para mim, qual igreja você é? E o pastor falando muito ativo, falando, ele estava bem ativo falando, ele falou, qual igreja você é? Eu falei, Maranata. Ele falou, nossa, que bênção, a Maranata, eu gosto muito do pastor presidente da Maranata, eu amo muito ele, eu ouço ele. Eu olhei para ele e falei assim, prazer, pastor presidente da comunidade Maranata. Ele assustou. Ele assustou porque não tinha... quando a pessoa vê algo... ouvia, na verdade, algo assim como o que nós fazíamos, imaginava que nós fôssemos mais velhos, né? E a gente está falando de 12 anos atrás, 12 anos né? atrás. Sim. Então, era isso que acontecia. E nós fazíamos o programa de rádio e aconteceu algo extraordinário. Chegou uma família com uma criança paralítica. Nós tínhamos muito poucas ovelhas. E eu me lembro que eu estava com o microfone na mão. Sim. E Deus falou assim, vai até essa mãe e fala que a criança vai andar. E eu peguei, ouvi a voz de Deus, porque eu não sinto Deus falando comigo. Eu ouço Deus falando comigo. É diferente. Por isso que eu tenho certeza quando eu entrego as revelações. Porque é audível, foi Deus que falou comigo. E eu me lembro que eu ouvi a voz de Deus e Deus falou comigo. Eu desci, fui até a pessoa, a mãe. Falei assim, mãe, Deus está dizendo para você que essa criança vai andar. E essa criança, André, era uma criança muito conhecida na cidade. Sim. Ela já tinha 4 anos de idade. A história dela era conhecida porque o sonho da mãe era ver a criança andar. A criança tinha sido encaminhada para ACD, mas sem possibilidade de andar, que não iria andar. E eu me lembro que quando eu terminei de entregar a palavra profética, a mãe chorou, a criança não andava. Uau. Do mesmo jeito. Eu subi no altar. Quando eu subo no altar, eu ouço a voz de Deus de novo. Deus falou assim, ainda não acabou. Meu Deus. Volta lá e fala o prazo que a criança vai andar. Você chegou a duvidar na hora? Tipo assim, mas Senhor, que loucura, Deus. Eu não duvidei, mas assim, pensando que eu estava começando. E ali eu estava colocando todo o meu ministério que estava começando em risco. Eu estava colocando toda uma história que estava começando em risco, porque a criança era conhecida. Isso poderia potencializar muito bem ou potencializar muito mal, sim. Entende? Por isso que eu falo que o meu ministério é de resultado, dependendo da forma do resultado que aconteceria naquela questão. Mas eu ouvi a voz de Deus. E eu suando, eu fui até a mãe, eu falei assim, e Deus me falou o prazo que a criança vai andar. E no dia Deus falou assim para mim, para que eu ungisse a criança no final do culto 7 vezes. 7 domingos diferentes. Primeiro domingo, segundo domingo, 7, e até o 7º domingo a criança ia andar. Meu Deus. E eu falei, a partir de domingo que vem, pode trazer a criança, eu vou ungir. E até o 7º domingo que eu ungir, essa criança vai andar. Para os nossos 7 membros que tinham lá, 10 membros que tinham lá. E a notícia se espalhou. O profeta, que está começando, que a igreja dele é numa garagem, que não tem recurso nenhum, profetizou que uma criança que é impossível andar, vai andar. Meu Deus. E eu me lembro que a família ia com a criança no primeiro domingo, nada, e aí teve alguma melhora, ungi a testinha dela, a perna, teve alguma melhora? Nenhuma, pastor. O segundo domingo, é por isso que o milagre, André... Não, Deus de fato, ele pegou você de cara, eu fico imaginando como foi pra você, meu. Foram semanas que eu orava muito. É por isso que o milagre você não vê, mas ele está acontecendo. É por isso que nós não precisamos ver para crer. Enquanto a gente está falando aqui, tem milagres que estão sendo gerados na vida de pessoas. E eu me lembro que no segundo domingo, eu perguntei para a mamãe, falei assim, ungi a perninha no final do culto. Falei para a mamãe assim, e aí? Para a mamãe e para o papai, e aí?
tem alguma melhora? A mamãe falou assim, nenhuma, pastor. Terceiro domingo, mesma coisa. Quarto domingo, mesma coisa. Quinto domingo era dia dos pais. Eu me lembro que acabou o culto, o pai e a mãe levou a criança no colinho, a criança não andava. Eu ungi a criança, ungi a perninha, perguntei se houve alguma melhora. Eles fizeram assim, ó, nenhuma. O pai era muito desconfiado, o pai fazia aquela jeito assim, aquela expressão de desacreditado e que estava perdendo tempo lá. Bom, enfim, eles foram embora para casa e eu também fui embora para minha casa. Eu morava em Itu, chegava um pouco mais tarde, cheguei em casa depois da meia-noite. Quando eu na verdade, eu chego na minha casa, a pastora está preparando a janta, tem muitas ligações dessa família. E essa família, ela começa a pastora atende o telefone e a família inteira gritando. E a pastora não entendia o que estava acontecendo, porque era muita gente gritando e comemorando. E deu para ver no fundo, assim, quando ela gritava assim, pastora, ele está andando. E aí o que aconteceu? A mãe chegava, deixava o menino na sala, num colchãozinho, e a mãe foi preparar a comida, o portão ficou aberto, quando foi preparar a comida, foi pegar a criança para jantar, a criança não estava no colchãozinho. Achou que alguém tinha entrado, pegado a criança, começaram a procurar, acionar os vizinhos. Quando foi procurar dentro da casa, a criança estava brincando no quarto, olhou para a mãe e, acredite ou não, estou falando porque eu sei que você tem fé para isso, a criança correu até a mamãe e abraçou a mamãe naquele dia. Meu Deus. E aí o ministério ficou conhecido na cidade de Salto. Como? Eu achava que esse procedimento dos 7 domingos, que se chama 7 unções, é um procedimento espiritual. Eu achava que esse procedimento era para a vida dessa criança especificamente. Mas o que aconteceu? No outro domingo, quando espalhou a notícia de tudo isso, começou a chegar pessoas enfermas. E elas falavam assim, eu queria fazer as 7 unções. Nos deu um insight. 7 unções. É isso. Eu vou ungir, e até hoje eu faço isso, todos os enfermos, hoje é de forma coletiva, mas era individual. Eu vou ungir todos os enfermos 7 domingos. Por quê? Procedimentos espirituais que deram certo, isso é importante. Reproduzidos, eles vão dar o mesmo resultado. A mulher do fluxo de sangue, a multidão fazia o quê? A multidão apertava. Jesus falou assim, alguém tocou onde? Na orla, porque de mim saiu virtude. A mulher que tocou foi curada. Quem apertava não foi curada. Se você pegar alguns textos à frente, alguns capítulos à frente, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer assim, e a multidão seguia Jesus, não para apertar mais, para tocar na orla de teu manto. E todos que tocavam eram curados. Por quê? É um procedimento espiritual. Ele reproduzido, deu certo. E aí nós começamos a fazer as 7 unções. E a partir daí, então, nós temos estourou. Aí estourou. Aí o segundo grande milagre, na sequência, chegou a criança surda e muda. Mesma coisa. Vai ouvir... De nascença. Isso já teve muitos casos de cura, assim. E tudo que eu falo é com vídeo comprovado. Esses vídeos até tem os antigos. E aí eu olhei para a mãe e falei assim, ela vai ouvir e vai falar. Essa pessoa congregava com a gente até no passado, né? Sim. Ela vai ouvir e vai falar. Eu ungi 7 domingos, o médico não acreditou no que via. E aí começou para a cidade, para local. Aí começou a nossa história de crescimento na cidade. Agora, falando sobre esse dom, né, da revelação, sobre como Deus te usa, como você desenvolveu, pastor, esse dom? Então, o meu dom, na verdade, ele não é só a revelação. Eu costumo dizer que o meu dom é a conclusão. E isso é que faz um profeta diferenciado. O que é um profeta diferenciado? Vai ser curado e a pessoa é curada. Por exemplo, se você pegar os nossos vídeos, eu vejo alguém com câncer, eu falo assim, olha, eu vejo um câncer no estômago ou em algum lugar, refaça os exames, porque Deus me falou que você está curado. Ou seja, eu vi o câncer, eu mandei refazer os exames, e qual é o objetivo do meu ministério? Gerar conclusão. Nas 5 áreas da vida, ok? Familiar, sentimental, saúde, espiritual e financeiro.
gerar resultado nessas áreas. Como que o dom foi aprimorado? Com 6 anos eu recebi esse dom de Deus. 6 anos de idade. E Deus ele foi me lapidando. Por quê? A voz de Deus, perguntam para mim assim, André, como é a voz de Deus? Você já parou para pensar? Quando eu falei que eu ouço Deus, talvez você pensou assim, mas como que Deus fala? A voz de Deus não é a voz, por exemplo, grossa, como a do Cid Moreira, não tem nada a ver com isso. Eu te conheci agora há pouco tempo, mas se nós tivermos uma intimidade e você me ligar, eu não preciso nem olhar que é você, pela tua voz eu vou falar assim, tudo bem, André? A voz de Deus não é uma voz que dá para explicar, mas é uma voz que eu conheço porque eu ouço desde os 6 anos de idade. E à medida que eu fui amadurecendo, à medida que eu fui gerando repertório, né, pessoal, Deus foi falando mais coisas e o dom foi aprimorado. À medida que eu fui acreditando mais. Por quê? Deus falou para Noé construir uma arca, sim ou não? Sim. Ele poderia não ter acreditado. Deus falou para que eu falasse para o menino andar. Eu poderia ter falado, não, isso é muito para mim, vai colocar meu ministério em xeque. Exatamente. Isso vai gerando intimidade, vai gerando uma grande aliança. Então, o dom ele vai sendo lapidado com os anos. Ou seja, Deus ele te prepara, né? Então, Ele te prepara. usa você, você obedece, aquilo tem uma conclusão e é como se Deus te falasse. Sim. Tá vendo que sou eu que estou te usando? Exatamente. E aí, o que acontece? Quando você crê, Deus vai falando mais. Por exemplo, a minha avó, quando eu era criança, minha avó ela faleceu agora, mas a minha avó me levava no colo para as pessoas que moravam próximas, eu era uma criancinha, para que eu impôsse as mãos, orasse, revelasse, e muitas pessoas eram curadas. Então é desde criança. Então esse dom é como todo dom. A pessoa que toca, um dia ela vai ser um grande músico. Só que a questão do dom de revelação, você tem que ter a intimidade com Deus. Tudo mudou também no meu ministério depois que eu entrei a primeira vez no mundo espiritual. Depois eu falo sobre isso. Se puder falar, se não der tempo, tudo bem. Não, pode falar, fica à vontade. Mas isso daí não sei se o pessoal que vai ouvir acredita, André. Inclusive, conta pra gente essa experiência. A primeira vez que eu entrei no mundo espiritual. Bom, na verdade, eu recebi um procedimento espiritual de Deus quando o nosso ministério era um ministério comum, que um anjo apareceu na sala da minha casa e me passou algumas estratégias. Para o meu ministério espiritualmente, para a minha vida espiritualmente, me falou alguns segredos. Esses segredos eu não vou partilhar aqui porque vai para um livro, tá? Mas a primeira vez que eu entrei no mundo espiritual, inclusive nós vamos escrever um livro sobre isso, né, pastora? Eu estava na casa, na época eu fazia visita, hoje eu não consigo mais atender essa demanda, mas na época eu visitava os ovelhas da igreja. E eu fui visitar um casal que brigava muito, muito mesmo. Eles brigavam demais. Eles viviam tendo muitos problemas de relacionamento entre eles e muitos problemas financeiros. Eu me lembro que nós estávamos na mesa, todos sentados, conversando normalmente. Eu não estava assim em oração, estava tudo normal. Eu me lembro que eu senti uma mão que bateu na minha costa, e quando bateu na minha costa a mão, eu olhei para trás, eu achei que tinha caído algum bicho, eu tive a sensação de um bicho caindo, algo caindo em mim. E quando eu olhei para eles ficaram assim, paralisados, se movendo bem lentamente. A pastora estava sentada aqui, se movia bem lentamente. Eu comecei a sair do meu corpo. E eu comecei a andar em sentido à parede da casa, ao pé direito da casa. Eu comecei a me mover sentido ao pé direito. Só que dentro de mim, eu olhava a mesa e eu olhava a parede, e dentro de mim veio algo. Eu nunca tinha entrado no mundo espiritual, mas veio algo. Eu falei assim, eu sei que tem alguma coisa acontecendo atrás das paredes. Eu quero saber o que tem por detrás das paredes. E eu comecei a ter coragem e andar. Eu atravessei a parede da casa. Quando eu atravessei a parede da casa, eu caí no mundo espiritual. O plano espiritual, o reino espiritual, onde existem anjos e demônios. E lá eu pude ver o demônio que atuava, isso eu estou falando porque você crê, porque é muito sério isso. Eu pude ver o demônio que atuava contra aquela família. E aquele dia eu pude repreender o demônio que lutava contra aquela família.
Nisso, a filha dele veio e me abraçou, né, pastora? Eu voltei, mas eu tinha repreendido o demônio, eu voltei. E eles, o que aconteceu? Aconteceu muita coisa nesse dia, não dá para falar tudo, né? Mas eu voltei, o que aconteceu? E foi a primeira sensação, experiência que eu tive entrando no mundo espiritual. Acredite você ou não, isso deve fazer quase 10 anos. Depois desse dia, a vida dessa família mudou de uma forma radical. Como é a vida dessa família hoje, pastor? Eles têm um casamento consolidado, não brigam, eles foram exaltados financeiramente. Exaltados depois deste dia. Tanto Por o quê? marido quanto a esposa. Por quê? Existem demônios que agem na vida de pessoas. Certo. Como que você tem resultado? Como que um grande médico tem resultado? Ele age exatamente na causa, não no efeito. Ok? Eu aprendi no mundo espiritual a agir na causa de alguns problemas. Ou seja, eu fui contra o demônio específico que lutava contra aquela pessoa, entendeu? Foi a minha primeira experiência. Eu saí de lá aquele dia, eu falei pra pastora assim, eu chamo ela de Vika, né? Eu falei, Vika, eu tive uma experiência hoje. Ela falou assim, amor, primeiro ela falava assim, você tá pálido, o que aconteceu na mesa? Conta pra mim o que aconteceu na mesa. Você ficou pálido, sumiu, saiu de lá, assim, não fisicamente, né? Ela não viu eu, mas ela me viu saindo como pessoa dali. Ele paralisou. Paralisei. Eu falei assim, eu tive uma experiência hoje incrível. Eu entrei numa outra dimensão. Eu comecei a pesquisar na internet, eu falei assim, alguém deve ter entrado, porque eu queria trocar informação sobre isso. Conversar com alguém que passou pela mesma experiência. Para saber, e na época eu não encontrei ninguém, e aí eu aprendi a entrar em alguns momentos, em algumas causas específicas, por detrás das paredes. Que vai ser, inclusive, o nome do meu livro, vai se chamar Por Detrás das Paredes. O que acontece dentro do mundo espiritual. Eu entro no plano espiritual. Eu sei que você é uma pessoa de fé, por isso e as pessoas estão nos assistindo. Eu sei que talvez muitas pessoas vão criticar isso, mas isso é real. Eu tive agora uma experiência com um rapaz, que um senhor empresário que eu cuido diretamente, que morreu por 13 minutos. Ele morreu por 13 minutos, foi entubado na UTI. O médico falou assim para ele, falou para a família, se ele se recuperar, ele vai ficar com muitas sequelas. Eu entrei no mundo espiritual pela vida dele, a mulher dele me ligou por chamada de vídeo, ele estava na UTI, entubado, totalmente em coma, sem possibilidade de voltar. O médico falou que ficaria com vários traumas neurológicos. Eu comecei a orar. Eu peguei e falei assim para a esposa dele, coloca a mão na testa dele. Eu entrei no mundo espiritual, repreendi o demônio correto de morte, acessei a mente dele. Quando eu voltei, eu falei para a esposa no telefone, eu falei assim, a pastora do meu lado, eu falei assim, nós sopramos em você, através de Deus, o sopro de vida agora volte. Ele fez assim dentro da UTI, abriu o olho, voltou, a enfermeira começou a chorar, a família começou a chorar, eu comecei a chorar. Isso daí... Até você foi tão forte, né, cara? Ele voltou na UTI, ele Deus. voltou. Isso daí era impossível. Todo mundo começou a chorar. Ele voltou, ele abriu o olho, voltou, começou a falar, desentubaram ele. No outro dia, ele já estava no quarto. No outro dia, 2 dias depois, ele já estava com alta em casa. Algo assim, sobrenatural. Por quê? Eu repreendi o demônio correto. E ele teve uma experiência. Bom, isso aí eu devo falar ou não? Porque é muito forte. E ele teve uma experiência. Quando ele ficou ruim, eu fiz um procedimento de entrar no mundo espiritual pela vida dele. E dentro do mundo espiritual eu falava para ele assim que ele não iria morrer. Eu falava assim, é uma pessoa que eu gosto muito, sabe? Eu falava assim que ele tinha profeta. O empresário chegou de uma situação muito difícil, nós oramos e Deus levantou ele. Eu falava assim, você não vai morrer, você tem profeta. Quando ele voltou, eu fui visitar ele na casa dele, ele falava assim, você esteve comigo enquanto eu morri. Eu falei, estive. Ele falou assim, você pegava na minha mão, andava comigo e falava assim, eu não falei para você que eu era profeta? Você não morre. Falo daquilo também ou não? O que aconteceu? Pode falar. Lá de São Vicente? São Vicente que foi aqui? São Vicente.
Não teve as enchentes de São Vicente lá? Foi São Vicente, lá na Baixada? Foi isso, né? Quando ele praticamente morreu, aquilo aconteceu 3 dias depois e ele ficou em coma. Ele não sabia, não acessou reportagem, nada. Ele falava assim, e você me levou naquilo que aconteceu lá, nenhuma tragédia que aconteceu no Brasil, e você falava assim, ó, eles aqui se foram, mas o Senhor não morre. Isso ele relata, isso daí que eu tô falando, eu não sou itinerante, entendeu, André? De ficar brincando com a fé de ninguém. Isso que eu tô falando, relatado por vídeo, por pessoas, por testemunhos. Não, e eu acredito, cara, assim, o mundo espiritual, ele existe e é real. O mundo espiritual, ele de fato, ele é real, ele existe. É tanto que a gente tem, por exemplo, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes da maldade. E eu aprendi a entrar no mundo espiritual. É o mundo mesmo, é atrás das paredes. E lutar contra os demônios corretos, contra o demônio correto que luta contra as pessoas. Ou seja, atacar realmente a causa. Qual é o demônio que está lutando contra essa pessoa? Qual é o nível dele? Quem ele é? Atacar efetivamente a causa. É por isso tantos resultados que eu tenho no meu ministério. Por quê? Além de eu entrar no mundo espiritual, eu tenho a questão da visão aberta, espiritualmente. Então, geralmente, eu repreendo os demônios que estão atuando contra aquela pessoa. Mas depois que eu entrei no mundo espiritual, a primeira vez, a experiência que eu tive nessa casa, o meu ministério mudou radicalmente. O antes e o depois. Por quê? Porque eu acredito que esse lugar que eu entrei, poucas pessoas no mundo entraram. Entendeu? Porque é algo muito forte, é sobrenatural. E nessa ocasião, existia um demônio que ele estava lutando contra aquela família, e ali quando você adentra nesse ambiente espiritual, você luta contra esse demônio, você dá palavras para que esse demônio ele seja derrotado no mundo espiritual, ou você volta e faz uma oração? Não, no mundo espiritual. No mundo espiritual. Tudo que acontece na nossa vida é primeiro no plano espiritual. Sim. Tem coisas que não foram liberadas para você, por quê? Porque não foram liberadas no plano espiritual. Lembra de Daniel? No meio do caminho, o que aconteceu? Miríades e miríades de... Príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia, ok? Então o que acontece? Ou seja, aquela guerra não foi no plano físico, tinha uma resposta. Só que a resposta não chegou por quê? Porque não conseguiu sair do mundo espiritual. Qual é o meu... Depois disso, o que eu aprendi? Trazer coisas que são de pessoas, repreender situações no mundo espiritual. É isso. Resumidamente falando, é isso. Então aí nós vemos que esse dom começa a aflorar, Deus ele começa a te usar muito, né, através do dom que ele te entregou, e a igreja começa a crescer. Então a igreja começa a crescer, a igreja começa a avançar, e aí com o avanço da igreja, pessoas vão chegando, a estrutura vai melhorando. Como foi esse passo, esse processo, essa etapa que vocês definitivamente começaram a crescer? Não, agora vamos para o salão, as pessoas estão começando a vir, vamos agora ter uma estrutura melhor. Então, depois desse dia da criança paralítica, que essa criança que não andava, e houve esse milagre, a igreja nunca mais ficou vazia. Ela continuou na garagem? Continuou, mas a garagem superlotou. Era pessoas para fora da igreja o tempo todo, sentado com cadeira na calçada. Demos um passo de fé, alugamos um salão um pouco maior. Isso? Um pouquinho maior. E eu lembro que quando eu cheguei nesse salão, eu brinquei e falei assim, aqui a gente vai ficar muito tempo. E foi muito rápido. No primeiro culto já superlotou de novo. Porque Deus começou a fazer muito milagre, entendeu, André? E a notícia também se espalhou. Teve a questão das 7 unções, que trouxe muito resultado para muitas pessoas. E aí Deus começou a fazer. Depois disso, nós fomos para o local onde é hoje a igreja, que para nossa realidade era gigante. Mas eu decidi ali dar um passo de fé, né? Sem ter. Porque tendo é fácil você romper, né? Na verdade, assim, eu quis dar esse passo de fé. Eu entendi que Deus estava falando comigo e nós iríamos dar esse passo de fé para
para aquele salão maior, que hoje é onde é a Maranata, e depois quebramos a parede, ficou maior. Na Não, verdade, hoje era hoje um é salão enorme, né? apenas, era metade, né? É Era enorme, um né? salão e depois nós alugamos o salão do lado, quebramos a parede e ampliamos a igreja. Hoje lá no salão atual, onde vocês estão, cabem quantas pessoas lá? Qual a média de público nos cultos? Geralmente 700, 1000 pessoas, mais ou menos. Nós fazemos 3 cultos, né? Sim, são 3 cultos 3 que cultos. fazem? Legal. Às vezes mais lotado, entendeu? Dependendo da campanha, dependendo como está se movendo, né? Sim. Vocês têm essa estratégia, né? De, pô, fazer os cultos. E como funciona, pastor, assim, a vida? Porque, pô, você tem vários e vários cultos, tem que estar ali, porque o povo sempre quer... Pô, quero ver o pastor. Cadê o pastor? O pastor tá hoje, a pastora tá hoje. Como faz aí para vocês terem essa questão de conseguir conciliar igreja e vida pessoal de vocês? Então, durante 10 anos, praticamente, a gente não teve a vida pessoal, né, pastora? Foi... Não. Todo domingo, sábado e domingo, na verdade. É. Porque nós éramos muito intensos também no Ministério de Louvor, nós participávamos de tudo. A igreja não tinha estrutura, então isso foi... durante 10 anos, na verdade eu comecei a viajar há 1 ano atrás. Que eu fiz a minha primeira viagem, a primeira vez que eu me ausentei Em férias, 15 não dias, tinha? em férias, Depois de 12 anos? em férias, Meu Deus. depois de 12 anos, ano passado, 11 anos, né? 12, né? Ano passado, 12 anos, que eu fiquei 15 dias fora da igreja. Meu Deus. E como foi pra você? Porque, pô, nós estamos falando de 12 anos intensos, vocês ali na igreja, sempre. Como foram esses 15 dias? Foi revigorante, né? A gente foi para Israel. A gente foi para Israel. A gente foi para Israel. Descobriram que, pô, legal, ó. Foi bom, valeu a pena. Na verdade, foi bom, mas nós amamos, né? Estar na igreja, entendeu? Sim, Faz parte da sim. gente, entende? Não tem como. Sim, É vocês têm essa questão de... É a isso nossa tá no vida. DNA, né? Tá no sangue. Viagens curtas, entendeu? Sempre para estar na igreja. Amamos, não tem como. Agora, a gente sabe que a comunidade Maranata, ela é grande não só no quesito igreja, não só no quesito reconhecimento, não só no quesito liderança, no quesito pessoas. Ela também é muito potente no quesito social. Sim. É uma igreja que, de fato, cumpre o propósito de uma igreja e ajuda pessoas. Sim. Como começou essa ideia do trabalho social na Maranata? Bom, na verdade, o trabalho social começou na garagem, né? Que sempre se movendo em prol do próximo também, ajudando pessoas carentes, pessoas mais simples, fazendo compra aqui, dentro do que a gente tinha, né? Trocando um pneu ali. Trocando um pneu de um carro Buscando ali, buscando ovelhas, ovelhas. Eu tenho Pô, ovelhas legal. que congregam comigo até hoje, que eu buscava de carro. Elas estão comigo há 13 anos, praticamente. 12, Uau. 13. Vai para 13. Vai para 12. 13 anos comigo, que eu comecei buscando de carro. Eu me lembro que na época os crentes mais antigos, eles falavam assim, pastor, não faz isso não. Não vai buscar ele. O povo não merece isso. E é a nossa paixão, né? E o que aconteceu, André? Nós temos também, para quem não sabe, o nosso restaurante para morador de rua. Sim. Já, inclusive, 10 anos. 10 né? anos. 10 anos um restaurante para morador de rua, na cidade de Salto. E quando eu montei o restaurante, nós não tínhamos também condição. Porque eu fico pensando assim, se o pastor, ou quem está nos ouvindo, que tem um ministério, esperar ter a condição, não vai acontecer. Porque Deus não vai te dar condições, Ele vai te dar uma missão e ponto final. E dentro da missão, Ele vai trazer a condição. Não tem como. Aí o que acontece? Eu estava numa reunião de pastores, conselho de pastores da cidade de Salto, e nós íamos tomar um café da tarde, e um pastor pegou a palavra e falou assim, vamos orar abençoando o alimento. E aquele pastor fez uma oração linda, a oração dele, demorada e linda. Eu abençoo os necessitados. Eu peço a Deus que o Senhor cuide dos moradores de rua e de quem não tem. Quando ele falou para cuidar dos moradores de rua, Deus falou assim para mim, eu ouvi Deus, eu não senti. Eu não me movo por sentimento. Eu me movo por aquilo que eu ouço. Eu ouvi Deus falando assim comigo, já tem muita gente orando. Eu falei assim, como Deus? Ele falou assim, já tem muita gente orando.
Eu preciso de algumas pessoas que coloquem essa oração em ação. Ou seja, que façam essa oração acontecer. Eu falei, o que eu devo fazer? Deus falou assim, dá comida para eles. Diante de Deus. E aí eu cheguei para a pastora, pensa, eu estou falando um momento, não é como hoje, as pessoas vêem na internet, nos vêem na internet, vê a casa que nós moramos, alguns criticam o nosso carro que nós temos hoje. Mas eu estou falando num momento que a gente não tinha nada. Nós estávamos investindo tudo na igreja, não tínhamos condições financeiras de fazer nada. E eu me lembro que eu cheguei para a pastora, na época, para a pastora Viviane, falei assim, Vica, eu recebi uma palavra de Deus hoje no Café de Pastores. Ela falou o quê? Eu falei assim, Deus falou para que nós dessemos comida para os moradores de rua. Só que eu cheguei a uma conclusão que a marmita todo mundo já dava. Assim, no sentido, entende o que eu quero dizer? Sim. Eu queria fazer um trabalho mais aprofundado. Que eles fossem para um lugar... Diário, né? Diário. Eles tivessem o compromisso. E eu me lembro que quando nós montamos o esqueleto do projeto, eu aluguei um lugar no centro da cidade, sem condição. Sem condição nenhuma. Só com a fé. Só com a fé. Só com a fé, sem condição nenhuma. E eu me lembro que eu aluguei esse lugar no centro da cidade e quando nós montamos o esqueleto do projeto, era assim, eles têm que ir lá, eles almoçam lá. E eu pensei assim, nós vamos pregar para eles. Deus falou assim, não, vocês não vão pregar. A pregação que vocês... Por quê? Porque às vezes eles iam se sentir, eu entendi o que Deus quis dizer, eles iam se sentir ofendidos. Poxa, para que eu possa comer, eu tenho que ficar ouvindo. Entende ou não? O que Deus nos falou? A pregação que vocês vão entregar ao coração deles é uma pregação de atitude, sem palavras. A maior pregação da Bíblia foi de Jesus, como um cordeiro mudo. Ele foi até o matador. Não existe pregação mais linda do que essa. Pregação de atitude. E ali, hoje, nós cuidamos deles, já tiramos moradores da rua. Quando nós encontramos um morador que ele quer sair da rua, eu estou falando quando eu não tinha, e hoje que eu tenho, eu faço. Mas quando eu não tinha dinheiro, o que eu fazia? Eu alugava uma casa para ele e tirava ele da rua. Tem morador que até hoje saiu da rua através do nosso projeto social. E esse morador eu paguei 1 ano de aluguel para ele se restabelecer. Pode ir lá na igreja e procure o Lagoa. Sim. Então, e eu me lembro que sem condição nenhuma, eu falei com a pastora falou assim, eu topo, vamos fazer. E aí começamos. E houve também, você pergunta se já pensou em parar, houve um incidente que aconteceu no restaurante que foi muito difícil, porque quando chegou o horário do almoço, sabe aquelas carrocinhas que eles carregam? Sim. São muitas carrocinhas que param ali perto. O que acontece? E eu me lembro que um dia, a coordenadora do nosso projeto, eu estou falando em outra situação, em outra época, a coordenadora do nosso projeto, ela me ligou e falou assim, pastor, não tem comida hoje. Eu não tinha dinheiro, não tinha para quem pedir. Eu estou falando de muitos anos atrás, tá? Senão alguém que está nos ouvindo vai achar que é desse momento. Eu não tinha dinheiro, não tinha para quem pedir, não tinha. Eu falei assim para ela, a única coisa que eu falei assim, eu tô indo aí, espera um pouquinho, eu tô chegando. Quando eu cheguei, eles estavam lá todos com fome. E quando eu entrei na cozinha, eu olhei para ela e falei assim, liga a panela e liga o fogo. Eu ajoelhei, André. Eu falei assim, não foi eu que quis abrir isso. Eu tô debaixo de uma palavra. O Senhor me disse, abra um restaurante, e eu abri. E eu quero ver hoje o teu agir nesse lugar. E ela ligou fogo, tudo. Quando eu terminei de orar, eu levantei, eu fui falar para eles assim, ó, eu não sei como vamos fazer hoje. Para um caminhão na porta do restaurante, o caminhão começa a descarregar. Eu bato na costa da coordenadora, eu falo assim, eu falei que Deus ia suprir, vamos alimentar os moradores. São as nossas experiências com Deus, até me emociona. E um detalhe importante, hoje são mais de 1.500 refeições. Mais 1.500 refeições por mês que nós atendemos eles. E todas essas refeições as pessoas não pagam nada. Nada, e nós, sem cobrar e sem ficar extorquindo a nossa igreja devido ao restaurante. Entende ou não? Gente, vocês têm que fazer. Eu não tiro oferta para o nosso restaurante, não peço dinheiro para o nosso restaurante.
é um projeto que Deus colocou no nosso coração e Deus mantém. No começo, bem no começo do restaurante, chegamos a ficar com a nossa luz cortada para que o restaurante para morador de rua tivesse luz. A nossa luz é a nossa casa, pessoal. Mas eu falava assim para a pastora, o projeto que Deus mandou, eu não vou parar. E a pastora é uma guerreira, o André. Ela assim, sempre vamos fazer. Sempre vestiu a camisa junto Vestiu a com você. camisa, vestiu a E camisa. isso sempre fez a diferença. Sempre fez a diferença. Pastora, a senhora sempre foi corajosa assim? Eu não digo que sempre, mas eu digo que eu fui aprendendo a romper em fé. Porque depois que você vive o primeiro milagre, o próximo você já sabe que Deus vai fazer. Depois que você atravessou o Mar Vermelho, o Jordão, você sabe que Deus vai abrir. Entende? Então, você acaba confiando. A cada medida que você vai avançando nos desafios, a sua fé também vai aumentando. E foi isso que aconteceu conosco. Eu sempre acreditei na provisão, eu sempre acreditei que Deus iria trazer a resposta. E Ele sempre faz. E eu fico pensando assim, qual a história que nós vamos deixar, né? Para nossa geração, para os nossos Legado, filhos. né? Sim. A frase que eu sempre falo é que eu quero que fique escrito na minha lápide é: e ele tentou. E ele tentou. O conseguir é Deus que vai fazer, mas eu não fui covarde, eu tentei. Eu vou tentar o tempo todo. Isso é forte. Forte. Isso arrepia até. Sobre tentar, sobre não parar, sobre... Mesmo que as circunstâncias digam não, é tentar. Não. Isso lembra de Pedro, né? Sim, Senhor, é o Senhor mesmo? Então, ó, faz eu andar. sim, Todo mundo ficou no barco, mas ele tentou. E o tentar é onde tá o segredo, é a fórmula. sim. E só vai andar quem tenta, viu? É, Tem gente que tem palavra Uau. e não tenta. isso é muito forte. Sim, E quando a gente se move, mesmo não tendo condições, mesmo não tendo capacidades, mas a gente se move por fé, a Bíblia diz que é isso que agrada o coração de Deus. Estudar é importante? É muito importante. Mas talvez não agrade o coração de Deus como a fé agrada. A fé agrada o coração de Deus acima de todas as coisas. Então, quando você tem fé, Deus vai acrescentando o que você necessita para chegar. Mesmo que você não tenha condição alguma no início, quando você começou a caminhar. E sabe o que eu entendo também, André? Eu entendo que o deserto, ele faz a peneira. Todos queriam entrar na Terra Prometida, mas eles se esqueceram de algo. Antes da Terra Prometida tinha o deserto. Sim. E o deserto é a peneira. E no deserto ficam os murmuradores, né? Ficam pessoas que não acreditaram. Então o deserto também é a peneira de Deus. Então esse é o processo. O processo é o deserto. O deserto ele vai peneirando. Vai nos peneirando pessoas. Por quê? Viver promessa grande, todo mundo quer. Quem é que não quer ser conhecido no Brasil? Só que antes de tudo isso vai ter o deserto. E o deserto vai peneirar muita gente. Principalmente as pessoas que estão ao seu redor, né? Pô, tem gente que tá com você, mas não é pra Terra Prometida. Então, tem pessoas que estão conosco por um tempo. No ciclo, né? É por um ciclo. E nós temos que entender esse ciclo. Eu acho que, e até mesmo de locais. Por exemplo, eu tive que sair da garaginha. Mas eu olhei e falei assim, nossa, mas a garaginha tá tão bonita, tão estruturada. E eu penso que a maior dificuldade de Noé foi olhar para a arca que ele construiu e ele falar assim, eu gastei tanto tempo construindo isso, mas para viver uma nova história, eu vou ter que deixar o que eu construí. E tem pessoas que não vivem uma história de excelência, por quê? Porque não querem deixar aquilo que construiu para viver o novo de Deus. Não vive, quer viver o velho, continuar vivendo o velho, né? Está amarrado naquilo que construiu, Cara, que incrível. no passado. A arca o que era? É passado. Sim. Ok, houve dilúvio? Houve, foi por um tempo. A arca foi boa por um tempo. E tem pessoas que não querem deixar, quando eu falo de construir, eu não estou falando de coisas só, eu estou falando de relacionamentos. Existem relacionamentos também que não faz mais parte do projeto de Deus para algumas pessoas. Ou seja, esses relacionamentos foi só por um tempo. E você tem que deixar relacionamentos que você construiu para trás também. Para viver o quê? Para viver coisa nova. Existe um momento na sua vida que você vai ter que decidir assim, ó, ou eu fico na arca ou eu conquisto a terra. Uau. É você que vai decidir.
E aí, qual vai ser o próximo passo? Ficar na arca ou conquistar a terra? Então cada Cara, um que escolhe. forte. Só que, qual o segredo da arca? A arca tem os amigos, entre aspas, por quê? Porque quando você fala assim, eu vou conquistar a terra, às vezes nem esses amigos vão entender. Eles vão falar que talvez você se tornou arrogante, que você está querendo além, você está querendo mais. Mas qual o segredo? Você saber o tempo, entender o tempo e falar assim, olha, isso aqui foi por um tempo. Eu sei que Deus tem algo maior para mim e eu quero conquistar a terra. Agora, conquistar a terra é viver o novo. Você não sabe o que vai acontecer na arca, você está confortável. Mas viver o novo em Deus é a melhor coisa que existe no mundo. Uau! Pastor, agora uma coisa que eu fico pensando assim. Hoje, né, a gente percebe que a pastor Roberto Ruiz tem aí o seu nome conhecido, a pastora Viviane tem o seu nome extremamente conhecido. Muitas pessoas, né, vão até vocês buscando, pô, pastor, eu preciso de orientação, eu preciso de auxílio, eu preciso que o senhor me ajude espiritualmente. Mas paralelo a isso, hoje a gente vive uma geração onde surgem diversos profetas. Eu creio que se a gente pegar, por exemplo, quando vocês começaram, eu acredito que a quantidade de profetas ela era mínima, ou talvez nem existia, era aquele 0,1%. Só que com o passar do tempo, a gente percebe até isso na sua história, que houve um caso na igreja onde Deus ele te usou, você foi usado por Deus, uma criança ela foi curada e as pessoas começaram a chegar, a se aproximar. O que subentende que a unção que você carrega, ela atrai pessoas, o milagre que aconteceu fazem as pessoas se aproximar. Mas isso por um certo tempo, ou talvez nos tempos atuais, é utilizado por algumas pessoas como uma forma de atrair o público, atrair as pessoas para si e o que a gente, né, aquele velho costume de eu quero saber o que essa pessoa pode me dar, eu quero saber o que essa pessoa tem, eu quero saber o que eu consigo extrair dessa pessoa. Hoje nós vemos isso acontecer muito. Hoje está escancarado nas redes sociais, por exemplo, muitos profetas que se intitulam profetas e dizem, olha, vem pra cá, vem aqui numa igreja, Deus vai me falar tal coisa e tal. Como que você enxerga isso? Você que está há 12 anos na estrada, mas antes de ter 12 anos com a Maranata, você já tem a sua vida com Deus, o dom que Deus te deu com 6 anos. Como que você enxerga essa geração atual? Ela é preocupante? Eu enxergo muito preocupante, mas eu enxergo um outro lado também, sobre as pessoas irem com expectativas. Deus é um Deus de expectativa, a gente não pode tirar a expectativa do culto. Então isso não pode ser tirado. Deus é um Deus de expectativa. Ele quer que você vá para o culto e imagine que Ele pode fazer. Porque Ele pode fazer. Ele é um pai que pode fazer, Ele tem expectativas. Ele quer que tenha expectativa, que você tenha expectativas, mas Ele também tem expectativas. Sobre a geração atual, eu acho que, no meu ponto de vista, falta um pouco de seriedade no Brasil hoje na questão profética. Mas eu entendo o seguinte, eu entendo que igreja séria, ela não tem só o profeta, o profético. Igreja de revelação, ela tem palavra, ela tem que ter palavra. Você já foi na nossa igreja? Sim. A nossa igreja tem de 2 a 3 pregações. Por quê? Porque tem a parte do ensino. Eu, tirando os cultos da nossa live, eu também ensino muito. Tirando os cultos que são cultos transmitidos, que a gente faz essa transmissão para todo o Brasil, os extras cultos eu ensino bastante. Então, o culto tem que ter palavra, ele tem que ter ensino. E eu acho que o grande culpado dessa questão das pessoas quererem isso, só isso, por exemplo, é a própria pessoa. Mas, por outro lado, eu vejo isso como algo muito positivo, porque isso bem trabalhado é isca de Deus. O que é o problema? Fale para mim, o que é o problema? A maior dificuldade que existe é você trazer os peixes. Eu acho que quando você consegue gerar essa expectativa, claro, estou falando de ministérios sérios, né? Porque o ministério sério, ele vai batizar as pessoas. Eu não falei da pessoa que está comigo há 13 anos, que eu buscava de carro, profetizei sobre o esposo,
muitas coisas aconteceram na vida dessa pessoa, batizei essa pessoa, batizei a família, batizei os filhos. Ou seja, o ministério sério vai terminar em salvação. Eu entendo isso. Então, por exemplo, o que é o ministério sério? O ministério sério, qual é a isca? A isca é o dom. Não tem como falar. A pessoa que está num momento de crise, extrema crise, ela quer procurar alguém que resolva o problema dela. O que acontece? Só que isso é uma rede. Só que o peixe, depois ele tem que ser cuidado, ele tem que ser limpado, ele tem que ser mentoreado, ele tem que ser discipulado, ele tem que ser batizado, ele tem que ser acompanhado. Isso é um ministério sério. E eu acho que cada um também tem uma ferramenta. O que eu sou muito contra, que até nós conversamos um pouquinho, é essas bagunças da internet com profecia e revelação. Porque é algo que eu levo muito a sério. Esses jovens brincando com profecia, brincando com revelação, Com dom de línguas. com dom de línguas, brincando, fingindo falar em língua estranha. André, se é algo que o pastor nunca admitiu, foi brincadeira com coisa de Deus, com coisa séria, com coisa santa, né? Ele sempre levou muito a sério esse dom que ele carrega, e isso fere o coração dele. Quando ele vê pessoas banalizando algo sagrado. que é sério, que é sagrado, que é uma manifestação do santo na terra, de Deus, né? Então isso nos preocupa sim. Então, a minha preocupação é com a banalização. Às vezes a pessoa no desespero, ela procura pessoas sem caráter nenhum, que vai levar ela mais, vai gerar mais problemas sobre a vida dela ainda. Por quê? Porque essa pessoa está mexendo... Primeiro, essa pessoa talvez nem seja profeta, porque tem os falsos profetas também. E talvez essa pessoa nem seja profeta, ok? Essa pessoa está brincando com coisas sérias. E essa pessoa vai mexer em algo da vida da pessoa, que, como eu falei do demônio correto, ela vai mexer em algo da vida da pessoa que ela nem sabe o que ela está fazendo com aquela vida. Então, a questão das pessoas procurarem, no sentido de o povo buscar, eu acho que o dom ele vai atrair, não tem como, né? O dom ele atrai, mas o que mantém é o amor. O dom atrai, mas o amor, o cuidado por uma vida vai manter a pessoa na igreja, vai manter a pessoa no evangelho. Então o dom o que é? O dom é você pescar de rede, né? Você consegue trazer muitas pessoas. Por exemplo, na nossa igreja vem gente do mundo inteiro. Eu tenho casos de traficantes do Brasil inteiro que se converteram assistindo as minhas lives. Né? Nós temos vários casos de pessoas assim. Revelei pessoas ligadas ao crime diretamente, que hoje ele lota o ônibus de pessoas que ainda estão no crime para trazer para a nossa igreja, para ouvir a palavra e serem transformados. Então, eu creio que o dom ele é extraordinário, só que o dom ele tem que ser muito bem usado e muito bem trabalhado na vida das pessoas. O que eu não gosto é a banalização, a brincadeira com línguas estranhas, esses áudios que vazam, faça isso, fale aquilo, faz isso. Eu não gosto disso. Eu gosto de muita seriedade ministerial, entendeu? Porque com coisas de Deus não se brinca. Agora, pastor, é uma pergunta assim que a gente sabe que o senhor é um homem de Deus, é muito usado por Deus, sabe que vocês têm intimidade, Deus usa de fato. O que acontece hoje no Brasil? Deus já falou com você? A gente está passando assim no nosso país, né, uma etapa que, por incrível que pareça, a gente sente um certo cuidado de Deus com o Brasil, porque se a gente pegar o Brasil e comparar com outras nações no tempo pós-pandemia, a gente vê que tem outros países que estão em situações bem piores que a nossa. E isso não falando só monetariamente, financeiramente. Mas a gente percebe um cuidado, a gente percebe que há um tempo de Deus para o Brasil, onde Deus, ele, mesmo após a pandemia, ele está, de certa forma, na frente, cuidando do nosso país. Deus falou alguma coisa com você, pastor, sobre esse momento do nosso Brasil? Eu vou falar o que Deus falou comigo na época da eleição, tá? Que estava vendo a questão da eleição, esquerda, direita, né? Nós somos de direita, deixar bem claro também. Sim. Mas enfim, o que estava acontecendo na época da eleição? Eu estava entrando na igreja, no segundo turno. Quando eu pisei o pé na igreja, eu falei assim para a pastora, eu falei assim, amor, eu vou gravar um vídeo. O que você me falou, lembra? Não faça isso. Por quê? Eu ouvi, eu não senti, eu ouvi Deus falando comigo, o Lula vai ganhar.
e todo mundo estava cravando. Eu falei assim, eu ouvi Deus falando comigo, o Lula vai ganhar. Mas eu entendo, depois o Lula veio a ganhar mesmo, e até foi uma comoção, né? As crianças choravam. Mas eu entendo, André, assim, que Deus, ele sempre vai cuidar dos deles, independente de quem está no governo. Nós pegamos o exemplo bíblico que quem tinha o poder era Faraó, mas quem tinha o governo era José. Então o que acontece? Deus, ele sempre vai cuidar do povo dele. Eu acho que a igreja, é meu ponto de vista pessoal, ela ficou muito preocupada, porque a igreja nunca se meteu em política com tanta força como nos últimos tempos, ok? Nunca fez isso. E a igreja, ela ficou muito preocupada com quem ia ganhar, com quem ia perder. Na verdade, eu falei sobre o mundo espiritual, não falei? Qual é a nossa função? Guerrear onde? No mundo espiritual. Nas regiões celestiais. Porque independente de quem estiver no governo, Deus sempre vai cuidar dos dele. Ele sempre vai cuidar dos escolhidos dele. Ele sempre vai cuidar daqueles que ele ama. Ele sempre vai proteger a igreja dele. Agora, quando chegar o tempo da perseguição, ok, vai chegar o tempo. Não há o que nós possamos. Isso é inevitável. Não há o que nós possamos fazer, ok? Mas eu vejo que muita coisa ainda vai acontecer no Brasil. Eu sinto que não vou ser polêmico aqui, mas muita coisa vai acontecer no Brasil. Sim. Muita coisa vai acontecer no Brasil ainda e vai haver uma grande virada de chave ainda no Brasil. Você acredita no avivamento aqui no Brasil? Você acredita que está se aproximando um avivamento para a nossa nação? O Brasil vive avivamento. O Brasil, ele precisa virar a chave mental. O Brasil tem bloqueio mental. Qual é o bloqueio? O Brasil, ele foi um país colonizado. Ou seja, ele aprendeu a ser dominado. A mente do brasileiro é assim. O que acontece? Então, para o brasileiro, tudo que é de fora é melhor do que é de dentro. O Brasil vive um grande avivamento. O que acontece no Brasil é um grande avivamento. O que acontece em alguns ministérios é um grande avivamento. O que acontece na nossa igreja é um grande avivamento. Na nossa igreja já ressuscitou criança morta. Imagine se ressuscitasse lá nos Estados Unidos isso. No Ministério dos Estados Unidos. O que estariam falando aqui no Brasil? Eu estou dizendo, em outros ministérios que acontecem milagres aqui no Brasil, imagine se esse ministério fosse americano. O que estaria sendo falado no Brasil? Então, eu entendo que vai haver um avivamento maior, muito maior do que nós estamos vivendo, mas eu não menosprezo aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Porque senão, também nós só estamos esperando o que vai vir. E deixamos de aquilo que nós falamos, e deixamos de enxergar aquilo que Deus já está fazendo nesse tempo. E o que Ele já está fazendo nesse tempo é algo grande, é algo extraordinário que Ele está fazendo nesse tempo. Aí nós ficamos com a nossa mente assim, lá nos Estados Unidos, o avivamento da escola, tal, é muito grande. Como se aqui não acontecesse nada. Mas o Brasil vive um grande avivamento, e o Brasil viverá um avivamento muito maior ainda. E esse avivamento que o Brasil vai viver vai interferir diretamente na questão política. Aí sim, será um avivamento que vai interferir na questão política. Uau! Gente, esse é o pastor Roberto Luiz. E pastor, para a gente encerrar, eu quero que vocês sejam boca de Deus para quem nos assiste. E fale porque nós estamos vivendo um tempo atual onde as pessoas elas necessitam ouvir a voz de Deus, as pessoas necessitam ouvir aquilo que Deus tem a dizer para elas, e por isso que a gente percebe que, por exemplo, a sua igreja está repleta de pessoas que vão lá para ouvir a voz de Deus e serem fortemente abençoadas. Então, pastor, nesse momento tem um público te assistindo e seja a boca de Deus. Eu vou fazer uma oração pelas pessoas, abençoando. Já estamos encerrando? Já estamos, tem mais, o que mais aí? Tem alguma polêmica aí pra gente? Tem? Fala, solta. Não. Solta aí. No próximo podcast. Vamos fazer. Vamos fazer uma oração pelas pessoas. Amém. Existe algo que se chama-se gravação espiritual. Existem pessoas que foram gravadas espiritualmente por traumas, por demônios, por situações que aconteceram. Sim. E essas pessoas estão gravadas sem perceberem a não darem certo. Isso é muito sério que eu vou falar, isso que eu nunca falei também. Eu só falo à mesa. A gravação espiritual ela passa assim, o que te disseram, por que te disseram,
quantas vezes te disseram e quem te falou. Ou seja, qual a autoridade da pessoa que te falou. Quando Salomão ele pediu sabedoria, Salomão ele não pediu à toa. Ele pediu sabedoria por quê? Porque Davi, em Provérbios, fala para ele assim, quando você for pedir alguma coisa, peça a Deus sabedoria. O que te disseram? Peça sabedoria. Por quê? Davi disse assim, ela vai te proteger. Quantas vezes Davi falava? Muitas vezes. Quem era Davi? Pai. Era o pai, ou seja, Davi era a autoridade. Dentro de Salomão ficou gravado algo, o quê? Quando alguém perguntar o que você precisa, você fala que você quer sabedoria. Ele estava gravado a ser um vencedor pela paternidade. O mesmo Salomão, ele foi reprogramado. Por quê? Porque demônios apresentam pessoas, ok? Ele foi reprogramado quando ele começou a ter relacionamentos com mulheres que acreditavam em outros deuses. O que elas diziam? Elas diziam assim, não tem problema adorar outros deuses. Nós adoramos a outros deuses. Por quê? Porque o meu Deus também é bom. As mulheres diziam isso para Salomão. Quantas vezes elas falavam? Diversas vezes. Qual era o grau de intimidade e autoridade? Muitas vezes. Fez com que Salomão adorasse a outros deuses. Por quê? Isso foi gravado sem ele perceber. Existem pessoas que estão nos assistindo agora. Sem essa pessoa perceber, através de um pai, através de um professor, através de um abusador, ou através até mesmo de um pastor, essas pessoas foram gravadas. Por exemplo, você nunca será ninguém. O que te disseram? Você não será ninguém. Por quê? Porque da tua família ninguém dá certo. Quantas vezes falou? E quem falou? Pai, mãe, tio, tia, vó, gente que tem autoridade e intimidade. Você nunca vai se casar. O que te disseram? Você não vai se casar. Por quê? Porque da sua família ninguém é feliz. Quem falou? A mãe, uma amiga muito próxima. O que aconteceu? Essa pessoa, ela está gravada espiritualmente a ser um perdedor. Eu quero orar nesse sentido, se você me permitir. Sim. Eu quero orar para pessoas que estão presas espiritualmente. E essas pessoas hoje, eu creio que nós viemos aqui com um propósito. Sim. E essas pessoas, elas querem se libertar. Tem gente de tanto potencial que estão nos assistindo agora. Eu sei que nós falamos um pouquinho da nossa vida aqui, um pouquinho da nossa história, só um resumido. Mas existem pessoas com tanto potencial que estão nos assistindo agora. Que tem tanto para viver. E essas pessoas talvez entraram nesse podcast sem saber por que entraram nesse podcast. Mas foi Deus que te colocou aqui. Eu quero orar para quê? Para que tudo o que o diabo gravou na sua história, seja lançando maldição, palavra contrária, que você não seria, que você não seria feliz. Eu quero orar. E Deus vai trazer sobre essas pessoas um novo tempo. Amém. Não interessa o que te disseram, não interessa o porquê te disseram, não interessa quantas vezes te falaram, e não interessa qual autoridade que essa pessoa tinha sobre a sua vida. Porque agora quem vai falar quem você é Deus. E eu quero que você aí no teu lar, se você puder, você feche os teus olhos. E eu quero orar por você, abençoar a tua vida. E que você saia dessa prisão espiritual. E a partir dessa oração, eu profetizo que você está livre para viver o projeto de Deus na íntegra na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, sobre todas as pessoas que estão presas ao passado agora, Nagassou de Candalabachou, todas as pessoas que estão presas ao momento traumático agora, que todas as amarras caiam agora. Surimikandaramassui de Kandaramahai. Show de Kandaramassui de Kandaramahai. Nós declaramos agora pelo poder da palavra que haja manifestação de milagres. Se você que está nos assistindo agora passar mal, depois você escreve abaixo desse vídeo e nós vamos orar por você também. Espírito da verdade, tudo o que o diabo projetou trazendo depressão, enfermidade, vida sentimental, agora seja paralisada em nome de Jesus. Vai soltando desta vida agora. E nós declaramos que essa vida é livre para viver o sonho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Quero agradecer a oportunidade. Foi rica a oportunidade, né, pastor? Nosso primeiro podcast, né? Sim, rica experiência, gratidão, viu, André? Amém, pastor. Que Deus te abençoe, viu? Eu sei também que você faz por amor. Deus mostrou seu coração para mim. Que você continue amando muito o que você faz. E eu vejo um tempo de muito crescimento no seu podcast. Você vai lá na igreja testemunhar um dia, tá bom? Nesse nicho evangélico. Não pare, tá? Mas vai ser um dos maiores do Brasil. Não sou eu que estou falando, não. É Deus que está falando para você. É uma palavra do teu futuro. Não é do presente, mas é uma palavra do teu futuro. É isso que você vai viver. Amém, pastor. Amém. Amém. Eu recebo. Esse é o nosso propósito, né, com essa ferramenta. Nós entendemos o poder e o potencial dessa ferramenta e a gente colocou isso no nosso coração de alcançar pessoas, né? Pessoas não só de dentro, mas as pessoas de fora, principalmente as pessoas de fora. Sim. E a gente tem uma missão com esse projeto que é levar a palavra do Senhor, levar o evangelho do Senhor às pessoas que estão precisando. E é por isso que muitas pessoas mandam mensagem para mim e falam assim: poxa, André, cara, o projeto tem uma assessoria legal, né? Consegue trazer umas pessoas bem interessantes. E eu sempre respondo às pessoas de que a assessoria é Deus. É Deus. Exatamente. Eu ia falar isso. Na verdade é a tua fé, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui, estou feliz de poder contribuir e que as pessoas que assistam esse podcast sejam edificados, né, pastora? Sim, e que a fé venha a aumentar cada vez mais no poder do nosso Deus que pode todas as coisas. Agora fala aí pro pessoal as redes sociais da comunidade Maranata, de vocês, fiquem à vontade. Pode A falar? gente tem tempo ainda. Antigamente, quando as pessoas iam evangelizar, entregavam folhetos, né? Entregavam folheto. Hoje sim. postamos vídeos na internet. Já Né? entregou muito folheto, pastor? Quando eu era novinho, sim, bastante folheto. Ele fala assim, pô, quando eu era novinho, pô, parece que o pastor é idoso, mas não, pô, você tá novo Não, ainda. o pastor já tem idade, tá? Ah, não. Aqui a gente nem fala. Não. Vamos deixar pra lá. Duas coisas não pode. Não pode falar de idade e nem ser corintiano. Que time você torce? Palmeiras. Na verdade eu não. Mas eu torço para os jogadores que eu cuido de futebol, né? Sim, eu vi que você ora pelo Juliano. Inclusive né? eu cuido de um jogador do Corinthians, então eu também tenho torcido, na verdade, porque ele é um homem de Deus lá dentro. Sim. E eu tenho torcido por esses homens de Deus, acreditado nesses homens de Deus, porque esses homens de Deus estão fazendo a diferença nesses lugares. Mas se você fosse escolher, você queria ir fazendo gol pelo Corinthians ou pelo Palmeiras? Ô pastor, e isso é até interessante porque a gente percebe isso no seu Instagram, por exemplo, você sempre orando por empresários, por jogadores, e a gente percebe que até as pessoas que elas têm uma influência maior, têm um capital maior, elas também são muito carentes da... Essas pessoas precisam muito, 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 muito mesmo. Por quê? Essas pessoas também são muito atacadas. Sim. O mundo espiritual luta muito. Você acredita que uma pessoa que tem muito dinheiro também, demônios lutam dentro do lar? Sim, Panelas se sim. movimentam. Acredita nisso? Eu acredito. Acontece. Existe um demônio que eu mapeei muitos anos atrás, que eu não vou falar o nome do demônio, que isso fica para um próximo podcast, tá? Sim, nós vamos fazer o Young Show. Ó, olha só isso aqui. Vamos fazer o Young Show de carona. Vamos levar vocês para essa carona, ir para Salto, fazer essa entrevista lá Fechou. e mostrar toda a estrutura da igreja? Vamos, Fechou. pastor? Fechado. Vamos, fechado? Vamos. Tá fechado? Vai, fechado. Fechou, já tá fechado e carimbado. A gente Olha vai só. fazer o Young Show de carona. O primeiro milionário que eu cuidei, falido, que há muitos anos atrás, que Deus me usou para restaurar ele, na madrugada, um anjo apareceu para mim. Ele me falou qual é o demônio que luta contra essas pessoas. Na verdade, é uma potestade. Eu não vou falar o nome aqui, fica para um próximo podcast. Entra naquilo que eu falei de repreender o demônio correto. O que luta contra essas pessoas são potestades. Então, essas pessoas também precisam. Por quê? Essas pessoas são investidores do reino. Essas pessoas abençoam vidas. Muitos pais de famílias, por exemplo, eu cuido de alguns empresários que a empresa dele tem mais de 700 funcionários. Então, muitos pais de família são abençoados por quem? Por esse empresário. Agora, imagine quanto o diabo luta contra essas pessoas. Então, essas pessoas precisam de cuidado. Essas pessoas também têm tristezas, têm depressão, têm as guerras espirituais que são gigantes. Então, precisam também de cuidado. E Jesus nunca descartou os ricos. Por que o José de Arimateia investiu no corpo morto? Você acha que alguém que investe no corpo morto não investe no corpo vivo?
Você já parou para pensar? Você acha que ele pegou, Profundo. olhou o morto e falou, vou investir no morto? Se ele investiu no morto, imagine quanto ele investiu no vivo. E isso é importante até para as pessoas que estão nos assistindo também crer. E quando eu falo de empresário, eu falo pessoas que estão começando com seus negócios, precisam ter pessoas de Deus que ativem o negócio dele. Porque eles têm promessa grande, mas ele precisa de profetas de verdade, dentro do que você falou, de verdade, que ativem eles para eles viverem o melhor de Deus. Para que eles cheguem aonde Deus quer realmente. Então é importante o cuidado também para com essas pessoas. E é por isso que você sempre vai realocando a sua agenda e está sempre presente auxiliando essas pessoas. Também essas pessoas, mas é importante cuidado para com essas pessoas. Na verdade, todo o grupo, por exemplo, o segredo de um profeta, o que é? O profeta ele tem que olhar para uma pessoa, por exemplo, um jovem que está começando, ele nunca pegou na Bíblia, mas ele tem que olhar com o olhar profético. Deus fala assim para o profeta, fala assim, ele vai ser um dos maiores pregadores do Brasil. E ele precisa ouvir essa palavra, porque dentro dele tem uma pequena chama, mas o que o profeta faz? Taca fogo para queimar. Tem um empresário que talvez está vendendo picolé hoje, está arrumando o celular, e de repente Deus está falando assim, olha para ele e fala assim, ó, você vai ter a maior franquia do Brasil. E é possível isso fazer. Por quê? Essas pessoas precisam de pessoas que ativem ela, tanto na área espiritual, tanto na área familiar, tanto na área financeira, precisa de pessoas que ativem ela. Na verdade, o Brasil precisa de exemplos. No casamento, precisa de exemplos, homens de Deus consolidados, que ativem essas pessoas nessa área da vida também. Tá bom? Gente, que incrível. O José de Arimateia, ele era investidor. Cara, que fantástico. Agora, pastor, eu sou um empresário. Eu me identifiquei muito com o que o pastor Roberto Ruiz faz, com o que a pastora Viviane faz, com a Maranata. Eu quero ser ofertante nessa obra, eu quero ofertar nesse ministério. Como eu faço? Fala com quem está assistindo agora. A primeira coisa é nos conhecer primeiro. Nos conhece pela rede social, né, pastora? Eu nunca cuido de um empresário pela oferta. Nunca cuido. Você já percebeu que a maioria, não todos, mas a maioria dos empresários que procuram um profeta do meu nível, eles vêm com um problema muito sério. Sim. Sim ou não? Sim. Então, não é por dinheiro. Eu tenho os empresários bem-sucedidos que me procuram para cuidado, para continuar o cuidado, né? Sim. Mas a maioria que procura são pessoas que Deus me usa para levantar essas pessoas. Por quê? Essas pessoas são sobre ataques espirituais. Então, você quer ofertar no meu ministério. Antes de ofertar, eu não quero seu dinheiro. Primeiro me conheça o meu coração, vem fazer uma visita para a igreja, entra nas redes sociais, converse com pessoas da minha equipe. E outra coisa também, André, eu só vou cuidar de um empresário se Deus falar para que eu cuide, tá? Isso eu falo isso diante do Senhor. Até mesmo oferta. Nós recebemos uma oferta agora de 3 milhões para construir o nosso templo. Toda oferta, antes de receber, eu oro antes. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, pastor, eu recebi uma oferta muito alta de um empresário. Ele foi em casa me levar a oferta. Quando ele terminou de falar, eu falei assim para ele assim, me dá 15 dias. Alta, eu estou falando coisa alta, que qualquer pastor na hora falaria assim, é minha. Eu olhei para ele e falei assim, me dá 15 dias. Eu quero orar para ver se é da vontade de Deus eu receber essa oferta de você. Entende o que eu estou falando? Meu coração não é por dinheiro. Eu não cuido do empresário porque eu quero o dinheiro dele. Outra coisa, esse empresário que quer ofertar na nossa igreja, que você tenha o mesmo coração que o meu. Senão nós não queremos essa oferta. Nós queremos a oferta de pessoas que têm o nosso coração também. E eu quero cuidar de pessoas que têm o nosso coração. Ou que nós possamos gerar um pouquinho da gente também em você. O amor por Deus. Mas a pessoa que quer ofertar, conheça o nosso ministério, o nosso trabalho. Sim. E para isso, a gente vai deixar aí na descrição as redes sociais do Ministério, da Comunidade Maranata. Pastora, primeiramente quero te agradecer. Fica à vontade, se quiser falar com o público, fazer seus agradecimentos, fica à vontade, minha amiga. Agradeço a Jesus essa rica oportunidade de partilhar um pouquinho da nossa história, do nosso amor, do nosso coração. E quero deixar uma palavra para o coração de quem nos assiste, que nunca é tarde, André. Nunca é tarde para olhar para Deus, para olhar para o novo, para ampliar o olhar. A Bíblia diz assim que se teus olhos forem bons,
todo o teu corpo verá a luz. Quando nós estamos focados em Cristo, nós enxergamos possibilidades e não problemas. Quem não tem a visão correta sempre vai encontrar o obstáculo, o problema, mas quem está com Jesus sempre vai estar entendendo, depois desse gigante tem troféu. Então que você possa acreditar que através dessa provação, através dessa dificuldade que você enfrenta hoje, Deus já preparou algo novo, algo maior, algo melhor para a tua história. Gente, a pastora, a gente percebe que quando ela começa a falar, ela realmente tem intimidade com o Espírito Santo, né? Atinge Amém. vidas. E não é à toa que aí na frente, na liderança, junto com o pastor Roberto, eles estão alcançando vidas, almas para o reino de Deus. Pastor, quiser fazer os agradecimentos, fica à vontade. Eu agradeço a Deus pela sua vida, Amém. poderosamente. Muito obrigado, eu que te agradeço. Que Deus te abençoe, como eu já falei. Agradeço as nossas ovelhas, Sim. nossos milhares de seguidores de todo o Brasil. Você que está nos assistindo, isso aqui é um pouquinho do nosso coração. Representa um pedacinho da gente. Né? Pedacinho da história. E o meu pedido, se eu for pedir algo para você, volte a sonhar. Sonhe com coisa grande em lugares pequenos. Volte a sonhar. Bom, então, nós aprendemos hoje aqui nesse podcast que o começo, por mais que ele não te apresente o final, por mais que ele não apresente a conclusão, deve ser valorizado nos mínimos detalhes. Mesmo que ele vá na contramão de tudo que você vê ao seu redor. Acredite no seu começo e saiba que há um propósito não só no seu começo, mas para o seu começo. Há um caminho, há uma estrada. Se você não desistir, se você permanecer, você irá vencer e chegar no seu objetivo final. Importante, não se esqueça de que existem muitas coisas no meio do caminho. E essas coisas, por mais que você está focado no seu objetivo, no seu propósito, elas não podem ser descartadas. Deus sempre colocará ocasiões, pessoas e situações no seu caminho para te preparar para o seu propósito. Esse foi o nosso episódio aqui no Youngcast, recebendo nossos queridos amigos pastora Viviane Ruiz e o pastor Roberto Ruiz. Deus abençoe a sua vida!